Sejam bem-vindos a mais um episódio do Capital Política. Hoje nós vamos receber Mariana Naime. Muito obrigada pela presença e vamos conversar um pouquinho de tudo aqui em relação ao que aconteceu e tudo que você quiser. Sasha, obrigada pela oportunidade, uma alegria estar aqui para a gente estar batendo papo mesmo, conhecendo um pouquinho da política do DF, mas também um pouquinho de quem é Mariana Naime, né, e por que eu estou nesse cenário hoje. É exatamente com essa pergunta que nós vamos iniciar. E, Mariana, conta um pouquinho para quem está assistindo, que por um acaso não te conhece ainda, conta a sua trajetória para a gente e quem é Mariana antes e depois do 8 de janeiro. Uau! Então, eu sou nascida em Goiás, né, Miquelândia, do interior. Então, fui criada mesmo assim, uma família conservadora, cristã, mas uma família humilde, uma família que nos ensinou valores, princípios inegociáveis, mesmo com toda a dificuldade que nós passamos. E cresci nesse ambiente político, porque tanto a família do meu pai como da minha mãe sempre se envolveram nesses cenários, né? Minha mãe foi vereadora, foi prefeita no interior, foi a primeira mulher prefeita na cidade, até hoje a única, né? Foi a primeira e única mulher até hoje, Colinas do Sul, ali perto da Chapada dos Veadeiros. Sim. E a gente tem muito orgulho disso, né? Nós temos orgulho porque é um grupo que se consolidou, que nós temos amigos, construímos amigos e estamos nesse ambiente político até hoje, porque a política ela vai muito além do ano eleitoral. Exato. Né? A política ela participa da vida da sociedade como um todo. Então, eu nasci nesse ambiente, mas quando eu me casei, vim para Brasília e a minha vida aqui foi mais profissional, né? Ser mãe, dona de casa, esposa. Nunca imaginei na minha vida participar da política de Brasília. Mas da política, ser política, na verdade, Sasha, porque eu trabalhei no Congresso Nacional por 8 anos, trabalhei no Ministério da Justiça por mais 2 anos, né? E aí depois decidimos abrir uma empresa, empreender, porque meu marido tinha uma perspectiva, né, de ir para a reserva depois de um certo tempo. Então, nós começamos a pensar nesse cenário pós-aposentadoria PMDF. Então, foi essa minha vida profissional em Brasília. Né? Sou formada em Direito, né? E não quis fazer a prova da ordem, porque ainda há uns 8 anos atrás, ali, quando eu terminei o curso, eu sempre fui de estudar muito, de ler artigo, de me dedicar. Mas quando eu comecei a estar na prática com o direito, eu me frustrei muito, porque a teoria é linda, maravilhosa, e a realidade é outra. Ainda mais você que trabalhou no Congresso, né? Aí ali que a gente tem ainda mais noção de como que funciona, né? Como que funciona. E aí você fala assim, meu Deus, não é isso que eu imaginei que eu poderia colaborar, né, no direito. E muitas vezes eu falei, não, eu prefiro continuar nos bastidores do que ser uma pessoa que vai pegar uma causa que tem todas as condições jurídicas para ser apreciada, né, deferida, e depois eu ser frustrada porque, infelizmente, o nosso judiciário está corrompido, o nosso judiciário está prejudicado, ele deixou de ser um judiciário técnico e passou a ser político. Então, isso me frustrou muito e eu não quis tirar a ordem. Só que agora eu estou pagando o preço disso, né? Porque na situação que meu marido está, muitas vezes eu precisaria peticionar rapidinho, Isso. Eu precisava visitá-lo todos os dias. Então, vamos contar aqui para o pessoal um pouquinho, fazer um breve levantamento, né, do que a gente está conversando de fato aqui. O marido da Mariana, ele é um dos coronéis, né, que foi preso recentemente, depois do 8 de janeiro. Né? Então, só para a gente poder contextualizar um pouquinho o porquê que ela precisaria fazer uma petição rápida, enfim. Né? Então, esse é o contexto, né? Esposa do coronel Naime, e ela está sofrendo, assim, vocês viram um pouco, assim, na mídia, né, o que aconteceu, e ela está aqui justamente para poder abrir, né, os bastidores para a gente, comentar o por trás, né, porque o que a mídia diz nem sempre é o que, de fato, né, aconteceu e acontece,
né? Então, aí eu volto para a pergunta, quem é Mariana antes do 8 de janeiro e quem é a Mariana após o 8 de janeiro, né? A Mariana, antes do 8 de janeiro, era essa profissional, né, que comecei a trabalhar muito nova, Sasha, com 17 anos. Então, sempre trabalhei fora, quis somar. Tinha uma visão, inclusive, que a mulher, ela soma realmente trabalhando fora. É uma questão também de autoestima, é uma questão mesmo de capacitação, enfim, são vários fatores. Só que, por outro lado, tem uma situação da mulher que é muito peculiar, aquela mãe que trabalha fora, da esposa que trabalha fora, da dona de casa que trabalha fora, que a sua casa, muitas vezes, ela fica prejudicada. Sim. Então, o nosso ministério, né, a nossa casa, paga um preço muito alto para essa mulher que está fora. E foi exatamente com a pandemia que essa chave virou na minha vida. Uhum. Quando eu percebi que eu ia no automático ali no trabalho, sempre fui de dedicar ao máximo, dar o meu melhor. Então, eu tinha hora para chegar, não tinha hora para sair. Sim. E a gente que trabalha já no Congresso sabe que essa é uma realidade. Total. Né? Às vezes fala, hoje 4 horas eu estou em casa. E você chega em casa 3 da manhã. Exato. Né? Com a votação, Exato. enfim. E aí eu comecei a perceber que quando eu voltei para casa com a pandemia e comecei a trabalhar em home office, eu falei, não é isso que eu quero para minha casa. Uhum. Meus filhos precisam de mim. Sim. E Mariana, né, antes, eu tenho 2 filhos, um de 14 e um de 17, do meu primeiro casamento. Uhum. Então, o Matheus, que é o meu mais velho, de 17 anos, o Matheus, ele nasceu com prematuridade extrema de 28 semanas, né, 6 meses ali. Nasceu com hidrocefalia congênita, ele nasceu com síndrome de Chiari, com várias malformações neurológicas e também física. Física, eu falo que as pessoas acham que tem alguma coisa errada. Não, você olha, ele tem um corpo perfeito, só que ele tem uma costela a mais. Ah, sim. Sabe? Ele tem alguns detalhes físicos que foram alterados geneticamente, né? Obviamente congênito. E aí eu tive que enfrentar esse desafio que foi muito difícil, Sasha. O Matheus, ele foi desenganado, né? Desde o primeiro momento que ele nasceu. Eu tive eclampsia e o Matheus teve que nascer. Mas assim, por que eu tive eclampsia? Porque eu tive uma gravidez muito complicada, né? Quando eu descobri que eu estava grávida, eu estava em meio a uma campanha de prefeito da minha mãe. Então, e a gente sabe a pressão que né? Loucura, né? Interior é uma pressão muito grande. E está sendo um desafio para mim conhecer a política na capital, né? Sim. No caso, no Distrito Federal. Como vai ser toda essa situação. Mas lá eu sei que fisicamente, emocionalmente, né? Tudo que você tem que dar o seu melhor o tempo todo. Você não tem hora para dormir, você não tem hora para acordar. E aquela correria. Quando eu descobri dessa gravidez, eu falei, eu não tenho direito de contar para minha mãe agora. Por quê? Porque eu era de uma família, como eu disse, conservadora, uma família extremamente machista mesmo. Da família do meu pai, para você ter noção, eu tinha 18 primos homens, e só tinha eu e minha irmã de mulher. Então, assim, imagina 18 homens numa família, eu e minha irmã de mulher, né? Então, realmente, era uma família assim, extremamente tradicional, conservadora. E eu falei, meu Deus, como que eu vou contar que eu estou grávida? Não casei, vou ser mãe solteira. Então, aquilo pesou muito para mim. E aí, eu tive um problema muito grave com o pai, né, do bebê. Nós estávamos namorando, ele não queria que a gravidez avançasse, né? Queria a questão mesmo que paralisasse ali o desenvolvimento. E eu resisti, né, até por questão cristã, quando a gente recebe uma sementinha ali de quem é Deus e quando a gente conhece, a gente não tem coragem, por mais que as circunstâncias nos coloquem contra a parede. Sim. E aí, na hora eu pensei assim, é mesmo, acho que eu vou fazer isso, porque seria muito mais fácil. Meu pai e minha mãe não ia ficar sabendo, não ia envergonhar a minha família como toda, avós, primos, né? E estava tudo resolvido a minha vida. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, eu acredito que tudo tem propósito de ser. E naquele momento eu falei, eu não tenho coragem. Aí passou mais uns 2 meses, veio o diagnóstico da hidrocefalia. E a hidrocefalia do Matheus é grau 3.
Então, não se via cérebro, você só se via líquido. Líquido. E aí, os médicos, né, reuniram e falaram, olha, é uma criança anencéfala, Mariana, você tem que abortar. Você não tem condições de levar essa gravidez adiante. Não tem por que você levar. A criança não vai desenvolver. Sim. Se desenvolver, ela vai morrer imediatamente após o parto. Vai ser alguns minutos, algumas horas ali. E, se ainda isso não acontecer, vai ser uma criança vegetativa. Então, assim, sem perspectiva nenhuma. Você é jovem, você tem condições de ter, né, uma gravidez adiante. Então, não justifica você levar isso adiante, até porque existe determinações, não determinações, autorização para que haja encerre, né, a gravidez ali, paralisa a gravidez por uma questão de saúde mesmo. E aí eu falei... Aí foi o primeiro grande contato que eu tive com Deus, assim, de uma experiência, né? Eu falei assim, por que tantas mães têm filhos com deficiência, tantas mães têm filhos vegetativos, tantas mães têm essas guerras, e por que eu não posso ter? Por que eu sou melhor que alguém? Eu não vou fazer isso, eu vou aceitar o desafio. E aí, a partir desse momento que eu falei isso, eu tive uma força sobrenatural. Foi quando eu me posicionei de forma séria. Eu falei assim, eu vou ter, eu não sou melhor que ninguém. E se Deus me deu isso, é porque Ele sabe que eu consigo. Então, eu vou avante. Né? E aí, o Mateus nasceu, né? Como eu tive eclâmpsia, aí o Mateus nasceu. E aí, o Mateus ele foi diagnosticado ali com todas as bactérias da UTI. Né? Foi uma guerra de 3 meses. Eu falei para ele, a gente acha que a coisa não tá ruim, né? Fica pior. Então, ele nasceu, ele deu paradas cardíacas, paradas cardiorrespiratórias. O médico virou e falou, olha, ele já tinha 1%, agora ele tem 0,5%. Caraca. Sabe? Então, ele nasceu muito, muito, muito mal mesmo. E aí, eu fiquei um tempo na UTI. Quando eu tive o contato com ele, o pessoal falou, Mariana, ele já pegou uma bactéria. Né? Então, é muito novinho, muito novinho, né? Não tem como. E aí, no outro dia, era aquela luta pelo antibiótico para vencer. Aí, passa os primeiros 3 dias, 7, 10, 14, né? Aquela guerra ali. E o Mateus tinha, na época, uns 12 bebês. Aí, depois ficou 10. E o Mateus era o pior de todos. O Mateus era o mais prematuro. Mas isso aqui... Em Goiânia. Eu tive o Mateus em Goiânia. Então, assim, era o pior da UTI NEO. E aí, todos os dias, quando a gente ia visitar, que não era aquela UTI humanizada, né? Ela tinha um horário. Então, você visitava 10 da manhã e 15 horas. Então, eram os 2 horários de visita. Você ia, no caso, o Mateus não podia nem mamar, porque ele não tinha força, ele não tinha estrutura. Então, era tudo na sonda. Muito pequenininho. Ai, que dó. Vou ver se eu consigo mandar para você, depois a foto dele na UTI, o tamanhozinho que ele era. E a gente foi vencendo um dia de cada vez. E é literalmente um dia de cada vez. A família neonatal é assim, né? É um passinho, um dia cada dia. Gramas, né? Ganhou 10 gramas. Uau, ganhou 10 gramas. Tudo uma vitória. Tudo uma vitória. E aí o Mateus foi sendo diagnosticado que não ia enxergar, por causa do tempo que ele ficou na incubadora ali, né? Por causa da luz azul. Depois ele foi diagnosticado que ele não ia andar, porque ele estava desenvolvendo a coluna bífida, por causa da hidrocefalia, que é uma das características. O Mateus foi diagnosticado que não ia ouvir. Então, todo dia era um diagnóstico, sabe? Uma notícia ruim. Eu falava, tá tudo bem. Vai tudo bem, tá tudo certo. Deus sabe que faz todas as coisas. Eu acredito no milagre. E o milagre, o Senhor sabe o que é necessário, o que vai ser necessário para que ele tenha vida. E tenha vida em abundância. Eu não sei qual que é o chamado dele. Se o chamado dele for para um dia, amém. Se for para 6 meses, se for para 1 ano, tá tudo certo. E aí depois vieram algumas cirurgias, que foram as cirurgias, né, de hidrocefalia, que ele fez ali a primeira cirurgia, marcou, aí não, o coração dele não tá maduro, então vamos ter que cancelar, vamos ter que esperar a maturidade, amadurecer o coração e talvez fazer uma cirurgia do coração, porque ele tem sopro. Mas ainda pequenininho na incubadora, na UTI NEO. Ai, sabe? Deus. E foi essa luta ali por 3 meses. Bem, bem, bem difícil mesmo, sabe, Sasha? Assim, de sair com ele com... Mariana, hoje é o 14º dia do antibiótico. Se amanhã ele não melhorar, não tem o que fazer mais. Então, a gente saía com aquela coisa, chegava lá e ele falou assim, inacreditável, ele tá ótimo hoje. E aí, dessas crianças que estavam na UTI NEO, sobrou 3. O Mateus foi um deles.
Os outros foram aquele desespero de chegar, ver a mãe chorando, desesperada, recebendo a notícia, porque eu não sei se a medicina estava arcaica ou se era também uma questão, né? Eu não sei te explicar, mas esperava as famílias chegarem todas juntas para a mãe receber aquela notícia. Então, as outras famílias ficavam também impactadas, era um sofrimento conjunto, porque quando você vê uma mãe perdendo um filho naquela situação e você sabe que seu filho também está ali, é muito difícil. Sim. Então, a gente viveu essa realidade. Não foi fácil. O Matheus superou a cirurgia, a primeira, né, que a gente tentou. A cirurgia tem um nome específico, mas ele é bem grandão, assim. Mas o que acontece? A hidrocefalia é porque você não tem um buraquinho que desce o líquido que é produzido. Todos nós produzimos esse líquido na cabeça e ele desce pela coluna. Mas o Matheus, ele tinha como se fosse... o buraquinho dele não existisse. Então, tinha que abrir um buraquinho ou colocar uma válvula. Entendi. Aí tem uma técnica que você faz o orifíciozinho. Isso. E para descer pela coluna e, ok, resolveu o problema. Só que o nosso corpo, ele é tão perfeito que ele entendeu que o corpo dele não tinha aquele buraco. Foi lá e fechou. Então, a primeira cirurgia, nós não tivemos sucesso por isso. E aí, na segunda cirurgia, foi onde implantou a válvula, né? E aí é um mecanismo diferente, então funcionou, graças a Deus. E um número, né, que as pessoas que conhecem dessa doença, as mães, né, de filhos com hidrocefalia, sabem que nós vivemos o desafio das válvulas serem infeccionar, entupir. Então, muitos anos as pessoas, às vezes, assim, nos primeiros 5 anos, nos primeiros 3 anos, fazer 10 cirurgias, 15 cirurgias. E o Matheus, ele recebeu o primeiro milagre dele aí, né? Ele fez a segunda cirurgia com menos de 1 ano, Sim. ali nos 6 meses. E a segunda cirurgia ele já fez com 14 anos. Então, 12 anos. Então, demorou bastante tempo, né? A válvula funcionou muito bem. Então, graças a Deus, nós tivemos essa situação. Então, foi a minha primeira experiência com Deus no milagre, de viver um milagre. E aí as pessoas me perguntavam, Mariana, mas, meu Deus, você é muito nova, está passando por tudo isso, né? E além do problema do Matheus, o problema do relacionamento, Sim. que foi muito difícil, foi um caos. Não tive apoio, né? Não tive base para estar bem emocionalmente, para cuidar do Matheus. Né? A minha mãe mudou para Goiânia para ficar comigo. E eu entendo que hoje eu precisei passar para suportar o que eu estou suportando hoje. Então, foi o meu primeiro deserto, o meu primeiro desafio, onde eu fui forjada para chegar aqui nesse tempo. Né? E aí, o segundo, vem a questão do Naime, né? Respondendo aqui. O Naime realmente já estava com seus 31 anos de serviço público, 32 anos de serviço público, era oficial da PMDF aqui de Brasília, trabalhou em vários batalhões, comandos regionais. Então, assim, o Naime, ele sempre foi um policial operacional. Um policial de rua, um policial Sim. que às vezes comandava uma região, mas ele estava na sociedade. Então, ele ia no mercado, ele ia, né, nas empresas, no comércio, ele ia nas escolas, na igreja. Ele gostava desse contato, porque ele acredita que a polícia militar, o trabalho dela, primeiro, é da prevenção. Né? A da repressão é já em último estágio. Último caso. Ele acha que uma boa prevenção você evita todo o caos, né, da segurança pública hoje. Sim. Todas as ocorrências. Então, ele trabalhou sempre em prevenção, em conscientização. Acredita muito na tecnologia. Né? Então, esse trabalho de pesquisa, ele investiu muito nisso em todos os lugares que ele passou. Então, onde o Naime passou, as pessoas têm uma história positiva dele. Né? Não é porque o meu marido, embora a gente tenha um reconhecimento, mas o Naime é essa pessoa. Né? Antes de ser esse policial, ele é essa pessoa de querer servir, de querer contribuir. E depois, com essa situação, ele comandou o Departamento Operacional da PMDF em 2022. Na verdade, ele começou a comandar em 2021. Sim. E aí, ele ficou 2 anos à frente desse departamento. Ele deu a vida dele. Ele, como em tudo que ele se propõe a fazer, ele sempre é muito dedicado. Ele mergulha mesmo, ele vai com corpo e alma. Tanto é que, quando ele foi assumir, ele virou para mim e falou assim, é um departamento muito pesado. Difícil. Me explicou como que era e falou, eu quero sua compreensão. Eu vou estar ausente de casa, muito ausente de casa. Muita reunião, muita né? Reunião, poder... E operações, né? De planejamento Exato. mesmo, de tudo. E como eu te falei, se em um comando regional,
Se um batalhão ele era assim, você imagina ele comandando todos. Todos, né? exato. Então ele queria todo dia estar em um lugar diferente ou em 2 lugares diferentes, participar efetivamente do que estava acontecendo naquela região. E nesse período eu entendi, apoiei, falei para ele, vai, eu cuido aqui de casa, né? Cuido aqui de tudo. Dá o seu melhor e não tinha hora para dormir, Sasha, e nem hora para acordar. Então, toda troca de policiamento, até hoje eu fico, às vezes, eu escuto barulho na madrugada de telefone, pip, né? Porque era quando o pessoal estava entregando ali o serviço e os outros assumindo o turno. Ele dava bom dia, agradecia e dava bom dia e bom trabalho para quem estava começando. Olha que legal. Então, ele acordava para fazer isso. Qualquer ocorrência, ele falava, qualquer ocorrência para me ligar. E não é essa a tradição. Não é natural, né, que o comandante ali receba todas as informações. Porque existe o oficial do dia, existe os comandantes, os subcomandantes das unidades, para cada um tomar. Não que ele tirava autonomia, muito pelo contrário, ele sempre deu muita autonomia. Mas é porque ele queria estar ali protegendo a tropa. Isso, exato. Então, as grandes ocorrências, sabe, ele se colocou à frente, ele se colocava à disposição para estar não apenas como comandante operacional, mas como líder. Não só mandar, né? Não só aquela pessoa que manda e de fazer o melhor. E saber que às vezes a pessoa ela é de carne e osso. Que às vezes ela não está bem num dia. E porque está com um problema em casa, na família. E que aquele profissional que é excelente, ele vai falhar. E tudo bem, porque é um ser humano. Exato. Mariana, assim, entrando um pouco nessa questão do 8 de janeiro... a acusação diz que ele foi omisso, né? Como que ele lidou com essa situação. Porém, assim, até onde eu saiba, vocês, né? Quando um entra de férias, a família entra junto, né? Então, até então, ele estava de férias, né? Então, conta pra gente um pouquinho dessa como é que vocês souberam disso, aonde vocês estavam, como é que funcionou isso, porque tem fotos dele lá também, né? Com as pessoas ali tentando tirar do Congresso, enfim. Conta pra gente um pouquinho como é que foi esse dia exatamente. Eu vou ter que colocar um pouquinho antes, Sasha, porque como ele estava no departamento operacional, toda a programação da eleição era dele. Toda a programação antes da eleição era dele. Então, o que acontece? Os grandes eventos na instituição PMDF é da responsabilidade do departamento operacional, do qual ele era comandante. Só que dentro do comando operacional ali, existem várias estruturas. É como se fosse a prefeitura e as secretarias, para ficar claro. Então, o Naime, ele era o prefeito, né, o cargo político, técnico, estratégico, político, e aqui embaixo vinha as secretarias técnicas para fazer as funções específicas de cada demanda. Então, o Naime estava ali como comandante, então, desses grandes eventos. Existia a seção que fazia esses planejamentos específicos, mandava para ele, para revisão, né? Ele olhava ali, estava tudo certo, aprovava, estava ok. E, assim como várias situações, operações, porque estava tendo muito roubo, não sei o quê, enfim, era assim. No dia... em 2022, quando houve o segundo turno das eleições, né, encerrou a votação, o presidente Lula foi o escolhido, e nós entendemos ali que ele ia dar uma descansada. Até porque as férias dele estavam agendadas para dezembro de 22, as férias do Naime. Então, ele falou, olha, terminou outubro, né? Então, novembro e dezembro já começaria, no início ali de dezembro, começaria as férias. Então, a gente começou naquela expectativa de olhar pacote de viagem, para onde nós vamos, o que a gente vai fazer. Até porque o Naime tem filhos também, né? De outros relacionamentos. Então, lá em casa é uma meu, logística seus e nossos, de nossos. Né? E são 6. Aí eu ainda brinco com meu irmão, que morou comigo. Eu falo que é o meu mais velho. Então, são 7. Então, é muita gente. Então, você tem que fazer uma administração. É uma logística. Né? É uma turmona boa. E aí, o Naime pegou e a gente já estava preparando. Aí, começou a questão do QG. Aí, começou o pessoal, né? Ficou ali na frente do QG, aquela situação. E aí, quando foi meados de dezembro,
o pessoal tava bem tensionado, tava uma situação bem difícil. E aí o comandante-geral chamou o Naime e falou assim, Naime, é o seguinte, não tem condições de você tirar férias. Aí ele falou, mas minhas férias estão programadas há 1 ano. Sim. Minha família já está esperando isso. E o Naime estava realmente muito doente. Uhum. Ele estava hipertenso, diabético, um mal-estar. Ele tinha engordado muito, ele chegou a engordar quase 20 quilos na função. É porque, querendo ou não, a gente não vai para casa, não se alimenta bem. Era McDonald's o tempo porque inteiro, era o que tinha na madrugada. Sim. Entendeu? Ele saía de casa, mal tomava um café da manhã, passava o dia sem comer e, às vezes, à noite, que ele ia comer ali um fast food, né? Então, realmente, era bem desgastante, bem desafiador. E aí, quando o comandante-geral virou para ele e falou assim, você não vai ter direito a... Não vai ter direito, não. Você vai ter que remanejar suas férias, porque não tem condições de você sair agora, Naime, porque você, operacionalmente, é um dos nossos coronéis aí com maior expertise, né? Então, realmente, tempo, o Naime... Né? Bastante tempo. E, assim, operacional mesmo. Ele foi comandante das Forças Especiais, né? Ele tem todos os cursos. Então, ele era que estava... E ficou ali no choque por quase 20 anos do período dele. Sim. De tenente a subcomandante da unidade. Sim. Então, ele passou por todas as fases. Então, ele tinha, assim, realmente, para ele era algo muito natural, comandar uma operação, manifestação. Então, era tranquilo. E aí, o pessoal falou, olha, preciso que você coordene a posse presidencial. Ele falou, olha, comandante, é o seguinte, vou ter problema em casa, vou conversar com a minha família, mas eu preciso que o senhor me garanta que em janeiro eu posso tirar férias. Porque eu preciso descansar. Realmente, eu estou exausto, eu não estou tendo mais saúde mental, não estou física e com a família, né? Eu não fico mais com a minha família. Não tenho um tempo de qualidade mais com a minha família. Aí o comandante falou, não, entregou a posse, você está livre. Você fica tranquilo. E foi esse o combinado, inclusive em reunião de alto comando, e que, inclusive, está nos autos. Essa parte que tudo que eu vou te contar do 8 de janeiro, Sasha, nós temos tudo que eu te falar, tem nos autos. Inclusive, assim, Mariana, você tem documento a apresentar? Temos. Sabe? Porque eu estudei o caso do Naime, eu soube como que ele agiu, tudo, mais nos autos do que ele me falando. Porque eu tive que ler, né, para estar conversando com ele, que ele já estava naquela época, ele ficou preso ali preventivamente. Isso. Então, o Naime, ele aceita sair, não retirar férias em dezembro e retirar em janeiro a pedido do comandante-geral. Quando foi final de dezembro, eles já tinham reunido, o Naime, ele sempre pensa um pouco na frente. Então, ele falava lá em casa, inclusive para mim, que a questão do QG era uma preocupação dele. Ele falava assim, isso me preocupa porque pode ter infiltrado, mudou, ele falava que em novembro mudou o perfil dos manifestantes. Entendi. Ele começou a identificar um perfil que estava mudando. Não era só do pessoal que se família, reunia para conversar. E aí ele falou, isso está me preocupando, porque vai ter a posse presidencial, tem o pessoal do governo que ganhou, que é o MST, que está chegando. Sim. E o pessoal do MST, a gente não quer confronto com esse outro público, que são públicos extremos. Então, eu preciso garantir isso. E aí, ele reuniu com o GSI, ele reuniu com o pessoal do Exército, ele reuniu com o Ministério Público Federal, Sim. com a Secretaria de Segurança Pública do DF, com vários órgãos, e pediu para que removesse o QG. Foi o primeiro pedido que ele fez. E aí, fizeram um documento falando que estava tudo bem, estava tudo sob controle. Segunda vez que ele reuniu, ele falou, nós já estamos tendo problema de roubo, de pessoas se envolvendo em crimes lá dentro, e eu não acho que a minha polícia tem que ficar ali dando escolta para uma área que é militar. Sim. Então, que o Exército tome conta da área deles. Sim. Mas tinha a obrigação da PM deixar uma viatura lá o tempo todo. Tinha uma obrigação do tempo todo deles quererem manter a PMDF ali, tipo, na retaguarda, sabe? E isso incomodava ele. E aí, na segunda vez que eles tentaram fazer uma mobilização e que marcaram a desmobilização e que ele pegou um efetivo aí de 300 homens, né, de canil, montou toda uma estrutura, tal, chegou lá, o general Dutra mandou encerrar a operação e falou que não ia autorizar, sendo que tinha despachado com ele no dia anterior. Sim. E ele falou, não precisa, a gente deu um prazo aqui para eles vão desmobilizar, a gente vai dar mais uma semana e tá tudo certo. O general falou assim, olha, eu estou correndo contra o tempo.
Dia 1º, dia 31, eu começo os eventos na Esplanada. E dia 31 tem Réveillon e tem posse, em sequência. Seguinte, então, não tenho tempo para vocês ficarem nessa. Aí, não, então a gente vai dar uma semana, não sei o que, a gente vai marcar e te aviso. Eu sei que dia 29 foi o dia que marcaram a desmobilização, que era para ser definitiva. Ou seja, 29, 30, 31, né? Sim. Então, ele colocou mais 400 ou foi 500 homens, né, com aeronave, cavalaria, canil, choque, patã, toda a estrutura para aquele dia era definitivo, né? E aí, mais uma vez, o general Dutra chegou e falou, aborta a operação. E aí meu marido ficou muito, muito chateado, sabe? E fez um documento no dia 29, contando toda essa situação, que ele não concordava, que ele via risco real, que ele achava que ele tinha que ser desmobilizado antes da posse presidencial, e que ele colocou tanto efetivo, tanto não sei o quê, tirou o policiamento das regionais, que isso era muito sério, essa preocupação dele era muito grave, né? Tipo assim, eu tiro o pessoal da Ceilândia, eu tiro aqui do Planaltina, tiro do Gama, tiro todo mundo para fazer uma operação, e agora manda voltar. Sim. E esse pessoal que ficou sem policiamento aqui? Eu tenho que tirar a segurança das outras cidades satélites, das regionais, por causa de um público que a gente já pediu várias vezes, mas não era, a chateação dele não era com o público, Sim. era com o comando que ficava brincando de fazer realmente uma coisa séria, porque aquilo ali era sério, era uma mega operação né? logística, você mobilizar, né? todo esse mundo. efetivo. Exato. E aí ele fez esse documento, entregou, não aconteceu nada, não desmobilizou, a posse presidencial, graças a Deus, foi um sucesso, foi ao comando dele, né? Então, aí já começa. Se ele tivesse um viés político e que se ele quisesse alguma coisa ali, começar uma dificuldade na questão da segurança, teria começado na posse presidencial. Sim. Né? E seria muito mais impactante do que em outra data. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? Foi um sucesso, inclusive reconhecido pelo presidente eleito, pela equipe do presidente eleito. Veio dia 2, foi a madrugada do dia 2, né? Do dia 1 para 2, o comandante-geral virou para ele e falou assim, Naime, eu preciso que você esteja aqui 6 horas da manhã para que você dê entrevistas à imprensa para falar como que foi a posse presidencial. Ele falou, sim, senhor. E aí ele virou para o comandante na mesma hora. Falou, e eu vou direto para o DOP, assinar meu requerimento e entro de férias imediatamente. Ele falou, não, positivo, tranquilo. E aí foi o que aconteceu. O Naime deu todas as entrevistas ali às 6 horas da manhã, passou no departamento operacional, assinou tudo que precisava, até encerramento da operação, né? Revisou, tal, esteve ali com o pessoal. E dia 3 foi publicado as férias dele. Foi publicado em diário oficial, foi publicado com a assinatura do comandante-geral, né? Tudo certinho. Tudo certinho. Dia 8. Chegamos dia 8. Às vezes é um pouco longo, Sasha, a gente depois faz os cortes, mas é porque quem quiser entender todo o cenário vai estar disponível no seu canal. Exato. Né? E para a gente mostrar que existe um antes do dia 8, que as pessoas insistem em dizer que foi um golpe e explica como se fosse uma coisa assim que não tivesse um movimento estruturado para que aquilo não acontecesse e que ninguém sabia que aquilo poderia acontecer, né? Então, no dia 8, por volta de 4h30 da tarde, sabendo que as invasões aconteceram 3h30. Então, a primeira ligação para o Naime foi por volta de 4h30, 4h20, uma coisa assim. Né, quem estava substituindo ele, a primeira ligação que recebeu foi o do coronel Paulo José, que estava substituindo o Naime. Falou... Naime, pelo amor de Deus, invadiram tudo aqui no Congresso, não sei o quê, eu estou desesperado, manda para mim aeronave, não sei o quê. Aí o Naime achou brincadeira, falou, pô, tá de sacanagem, né, não sei o quê. Impossível, para. Aí ele falou, é sério. Aí o Naime falou que começou a escutar barulho, bomba, tal. E aí ele pegou e falou, vocês estão de sacanagem? É sério isso? Cara, é impossível invadir o Congresso. Impossível. Ele falava isso repetidas vezes. Impossível, não existe essa possibilidade, isso não é real. O que vocês estão falando é sacanagem, não tem lógica. E o cara, não, é sério, é sério. Ele falou, então desliga aí. Aí desligou. E ele mesmo, desse momento, ele começou a acionar aeronave, cavalaria, canil, tudo que ele tinha, ele começou a acionar. Só que ele ficava com interrogação, você via que o olhar dele era de interrogação. Tipo assim, o que está acontecendo?
Ainda mais porque vocês estavam de férias, né? Não. Vocês estavam fora. E Brasília, tranquila. Uhum. Brasília estava uma cidade tranquila, porque todo final de ano, janeiro em Brasília, é um paradão. Até porque o Congresso está fechado. Exato. O Congresso voltaria em fevereiro. Exato. Então não tinha movimento político em Brasília nenhum. Não tinha senador, não tinha deputado, presidente, ministros. Só o Dino no Ministério da Justiça. Já estava lá, né, esperando. Então, assim, não tinha nenhum cenário para falar assim, nós vamos fazer um golpe, uma parada para tomar o poder. Tomar o poder não, ia tomar o prédio. Isso não é golpe, isso é vandalismo, né? E aí, quando o Naime toma... Aí a gente estávamos em um restaurante, quando nós estávamos indo para casa, ligou a assessoria do governador para ele e falou, Naime, o que está acontecendo na esplanada? E aí ele fala, eu não sei, eu estou de férias, eu também quero saber o que está acontecendo, porque é um absurdo o que eu acabei de ouvir, ele falou, que foi invadida. Aí ela falou assim, foi isso mesmo, invadiram o Congresso. E ele falou, eu preciso entender em que pé que está a situação. Né? Aí ela falou, então você está de férias? Ele falou, estou de férias, estou desde o dia 2 de férias. Aí ela falou, então tá bom. Aí desligou o telefone. Aí, no segundo momento, ela liga novamente e fala, Naime, mas você está em Brasília? Você pode ir para a esplanada? Ele falou, eu posso ir para a esplanada. Aí, não, o governador está pedindo para que você vá imediatamente para a esplanada, para você ajudar, né, a estar ali, restabelecer a ordem. Ele falou, já estou chegando em casa, estou colocando minha farda e já estou indo. Aí, quando eu ouvi aquilo, Sasha, eu fiquei indignada. Eu falei, você não vai para a esplanada. Você não tem obrigação com aquele caos. Você não fez nada. Tudo que você fez foi na posse. Era sua preocupação. Você entregou com excelência. E você vai para lá para quê? Quem está lá que resolva. O problema, você não é a PMDF. Você é mais um dentro da PMDF. Então, tem muitos homens lá que eles vão resolver. Homens e mulheres vão resolver. A Secretaria de Segurança Pública, né, que era a função dela, inclusive. Aí ele falou assim, ele desconsiderou a minha fala, ficou calado, não respondeu. Sim. Quando ele chega em casa, ele já entra no banheiro e sai fardado. Sabe? Sai fardado. E eu, né, ali, tal, você não faz isso, por favor, sem necessidade. Quando eu liguei a televisão, eu já vi que estava tomado. Ou seja, você vai lá para quê? Só para falar pro povo ir embora? Para mim era, tipo, né, não tem necessidade de você ir para lá. Sim. Já aconteceu. Não tem como você impedir o resultado mais. Então, fique aqui. Vamos restabelecer a ordem lá. E ele, né, desconsiderou, desceu, pegou o colete dele, eu lembro perfeitamente disso, que ficava em outro quarto, e esperou a viatura chegar na porta de casa, e eu, tipo aquela mulher atrás, conversando. Sim. Aí, faz isso, pelo amor de Deus. Não faz isso. Aí, quando ele escutou o rotolite da viatura dele chegando com o motorista, ele pega e fala assim pra mim, vira, né, eu atrás dele, ele vira e fala assim, Mariana, deixa eu te explicar uma coisa. Quando você casou comigo, você sabia que eu era policial militar. E hoje, se eu tiver que morrer ao lado dos meus irmãos de farda, eu morro hoje ao lado deles. Eu estou indo para uma missão. E aí, o Naime, ele não é de ser muito incisivo assim, né, comigo. Aí eu, sabe aquela coisa assim, tipo, assustou, meu Deus, né? É muito sério, sabe, o que está acontecendo. Aí eu peguei e falei, tá bom, eu sou cristã. Né? E aí eu corri dentro de casa, peguei óleo de unção. E eu lembro perfeitamente que eu derramei o óleo assim, e aí vim com o óleo derramando na mão, passei ainda no coturno dele, passei na nuca dele, passei na cabeça dele, sabe? E falei, nossa, que Deus te abençoe, só não me deixa totalmente sem notícia, peça para os meninos, né, para os motoristas, para alguém me dar notícia. Eu vou estar aqui orando por você. E aí ele entrou, né, a viatura chegou, ele entrou e foi embora. Então, ele chega mais ou menos ali na esplanada, Camila, ou Sasha, por volta de 5h10, sabe? 5h20. É o horário que ele chega na esplanada, com fardado, né, em operação. E assim, a partir daquele momento que ele chega na esplanada, ele assume a posição dele de policial militar. A partir daí, sim, as ações dele terão consequências para o Estado. E aí foi onde ele procura o comandante, quem estava no comando da operação, e ele fala que foi uma das primeiras coisas que ele queria entender, quem está no comando da operação. Eu tenho que me apresentar, não para falar assim, olha, estou aqui formalmente. Não, mas tipo assim, qual que é o plano? Sim. O que eu preciso cumprir aqui? E quando ele chega, ele fala que não percebe, estava sem comando nenhum. Tipo assim, estava grupos comandando aqui, um grupo aqui, mas não tinha comando
da operação. Entendeu? Foi aquela coisa assim, a cavalaria estava comandando a cavalaria, não sei o que, comandando não sei o que, o choque. Cada batalhão. Cada batalhão muito específico, muito sozinhos. E aí foi quando ele pede. E essas informações também estão nos autos, mas quem me conta com detalhes é quem estava, o AJO dele, né, que é o ajudante de ordem, que da hora que ele chega, ele já pega o motorista dele e um outro que anda com ele na viatura, que eu esqueci o nome agora técnico, que eles veem ele chegando e todo mundo fala, coronel, o que você está fazendo aqui? Ele fala assim, ele brinca, né? Deu merda, né? Aí me lembraram de mim. Aí ele pega e fala, vamos agir. E aí, quando ele olha, ele tá longe, ele sobe já num lugar mais alto, porque o Naime sempre foi muito estratégico, até pelos cursos que fez. Então, ele olha primeiro o cenário e vai para cima das cúpulas do Congresso. Ele vê que tem gente tentando atirar fogo de cima para baixo. Então, ou seja, o pessoal estava lá dentro, imagina a cena. O pessoal estava dentro, então ia ter fogo de cima, ou seja, matar pessoas carbonizadas lá dentro. Exato. E aí ele pega e fala assim, a primeira ação vamos para cima do Congresso. Aí o pessoal, não, para cima do Congresso. E aí, quando ele começa a falar no rádio, ele falou que estava uma mistura geral de quem estava no rádio, quem estava dando ordem, que estava no outro lado, ele pega e pede para mudar o canal, deixar a frequência específica só para os oficiais que estavam no comando, e depois ia ser um comando, entendeu? Aí ele mudou a parte técnica ali naquele momento. A partir do momento que ele chega ali, todos os policiais que atuaram naquele dia como comandantes de frações, unidades ali, eles falam isso, eles confirmam isso, né, que o Naime, ele assume o comando a partir daquele momento e ele encontra antes disso o comandante-geral. O comandante-geral estava em campo também e ele fala, comando, o que eu faço? Aí o comandante vira para ele e fala para ele, assume as tropas especializadas. Porque as tropas especializadas têm um perfil. Elas, não adianta, se o comandante não tiver curso, ele não vai saber comandar a tropa. Exato. Né? Então, o Naime tinha, e ele pegou e falou, assume as tropas especializadas. Então, o Naime assumiu as tropas especializadas e muda a frequência e pede para ficar só na frequência lá que ele colocou o pessoal de especializada. E aí ele vê que o choque está fracionado. Todos estavam fracionados. Sim. E que ele não entendeu, e ele não entende até hoje, o porquê dessa fração. Porque um dos símbolos, né, dessa especializada é muro, é uma muralha. Ou seja, é uma unidade só. Você não fraciona um muro, você tem um muro completo. E aí ele pega e fala, por que vocês estão fracionados? E ninguém explica nada. E aí ele fala, então agora nós vamos juntar toda a tropa. E aí ele fala que começa a dar ordem, o povo com medo, porque estava levando muita pedrada de vândalos, que de fato houve, Sasha. O Naime fala que tinha pessoas lá que eram característicos de operações... de manifestações. De pessoas treinadas. Entendi. Sabe? De pessoas black blockers, que ele trabalhou na época com esse público, lá em 2000 e alguma coisa. Sim. Então, que era característico. Ele falou assim, que vinha na cabeça dele, que era aquele mesmo público, que era característico dessa gente. E tanto é que a primeira apreensão que ele faz, a prisão que ele faz, a primeira, ele faz nesse público. Que ele estava atrás, vendo o cenário. Sim. E aí, ele deu ordem para as tropas começarem a se juntar. E o pessoal não conseguia, quem estava nessa fração, atrás dele, na frente dele, eles não conseguiam por causa das pedradas. Aí ele pega e assume o comando dessa fração, ele dá a ordem, manda girar e manda juntar com a outra. E aí, quando ele percebe que tinha um grupo de 5 homens jogando pedras, ele pega e percebeu que tinha um que estava mais perto. Ele falou assim, a partir do momento que eu pego um, os outros vão correr. Sim. E ele sai de trás da tropa e vai sozinho, sem avisar pro pessoal. E é o primeiro cara que ele pega e joga no chão. Aí você pode... Que é a foto que... Que é a foto e tem um vídeo também, posso te mandar. E aí ele joga no chão. Quando ele joga no chão, os outros policiais vêm para dar o suporte, só que um dos caras joga um rojão nele. E aí estoura nas pernas dele. Nossa. Então, foi onde tem aquelas fotos dele queimado, Sim. né? Então, estoura mesmo em cima dele, tanto é que deu queimadura de 2º grau, sabe? Minou sangue. A farda dele ficou encharcada de sangue. E foi a hora que o pessoal falou assim, coronel, vai para o hospital, né, tal. E ele falou só assim, desconsidera as que vocês falaram, né? E vamos continuar.
Então, foi essa primeira questão que ele prendeu. E aí consegue, né, fazer esse muro e começa a varrer a esplanada. E aí ele pega e dá uma ordem pro pessoal eu acho que eu não sei se é do Patamo, se era do Choque também, que estava lá dentro, e fazer tipo isso lá dentro, uma varredura. A varredura para começar a tirar. De dentro do prédio para ir empurrando. E eles estavam em cima. Para quando o pessoal encontrasse de cima, porque era muita gente, tinha uma técnica lá que o pessoal ia estar em cima, né? A linha ia estar em cima de quem estava saindo. Então, começasse a usar, às vezes, gás, alguma coisa, o pessoal já ia para o gramado, que era a estratégia dele. Sim, tirar de dentro do Congresso das estruturas, das né? estruturas, e quando tirasse do Planalto, essa também ia vir varrendo. Tirasse do STF, ia vir varrendo. Isso. Ia encontrar todo mundo ali naquela altura, ia empurrando em uma só linha. Sim. E foi o que aconteceu, que se você ver depois, numa certa altura, foi a estratégia que ele usou, né? E que vai todo mundo avançando junto e vai levando. E prendendo também aqueles que estavam em flagrante. Então, esse foi ali a estratégia que o Naime usou naquele dia, o fato dele ter sido atingido. Na altura da catedral, quando já estavam ali, já estava nessa varredura, já não tinha nada dentro dos prédios públicos. Essa parte é importante, Sasha, porque as pessoas precisam entender que no dia 8 não havia necessidade alguma de intervenção federal. Mas por que, Mariana, depois de todo aquele caos? Primeiro, a intervenção federal deveria ter acontecido no momento da primeira invasão, na hora que foi invadido. Então, assim, invadiram? Quem é a segurança dos prédios? De quem era a segurança dos prédios públicos no dia 8 de janeiro? A segurança dos prédios públicos tinha uma medida provisória em vigor, que era a 1154 de 2023, que falava: a segurança dos prédios públicos, a proteção dos prédios públicos é do Ministério da Justiça. Então, se é do Ministério da Justiça, é da Força Nacional, é do GSI ali que estava, né, que é o Planalto, prédios públicos, falando ali, Congresso, Ministério e tal. Planalto, obviamente, é GSI, né? STF, a Polícia Judiciária, e Congresso, Polícia Legislativa. Então, primeiro ponto, não era responsabilidade da PMDF. Nunca foi, não era e certamente nunca será. Porque prédios públicos... sai da jurisdição Sai da jurisdição. Vias. Isso. A PM era até as vias públicas. Né? Não tinha nada a ver. A Força Nacional, Sasha, estava dentro do MJ. Ela estava dentro do MJ no dia 8. Por que não foi utilizada? Outra informação. No dia anterior, dia 7, teve uma reunião do Andrei com a Secretaria de Segurança Pública do DF, né, ali com a subsecretária Cíntia Queiroz, com o Fernando, falando da gravidade do risco das invasões públicas aos prédios públicos. A Secretaria de Segurança Pública virou e falou: está tudo sob controle, não tem que fazer nada. Existia um pai que é o Plano de Ações Integradas. O que dizia o pai? O pai falava: não há descida de manifestantes, não haverá descida de manifestantes para a esplanada. Ponto. A Polícia Militar, a Polícia Legislativa e a Polícia Judiciária trabalham em cima desse plano. Isso é óbvio, é uma coisa assim de praxe. Então, se não haverá descida, nós vamos colocar um policiamento, um efetivo ali mínimo, só de um doido ou outro que aparecer, né? Mas a concentração vai ser no QG. Se não haverá descida, para que eu vou colocar policiamento lá embaixo? E isso também foi respondido nos autos pela Polícia da Judiciária do STF. O comandante fala, porque o pessoal questionou, por que o STF tinha tão poucas pessoas lá dentro? Por que a Polícia Legislativa tinha tão poucos policiais lá dentro? Aí eles respondem, porque nós estávamos com a previsão pelo pai. Entendi. Por que foi tão diferente o pai do dia 8 e o pai da posse presidencial? Porque no pai, o Naime, que preparou o plano de ações integrado em conjunto com a secretaria, porque não é o departamento operacional, mas sim em conjunto com as forças, né? Falou, então, há risco, altíssimo risco, então nós vamos colocar policiamento excessivo. É melhor exceder do que faltar. Sim. Né? Então, primeiro ponto é esse, da questão de quem era a responsabilidade dos prédios públicos no dia 8. Esse é um ponto que, para mim, é o ponto ápice
do 8 de janeiro, é um ponto, assim, determinante e que as pessoas insistem em não divulgar porque a narrativa cai por terra. Se você entender que você não era responsável por uma área e quem era responsável pela área deixou facilitado, você começa a entender que quem é o autor ou facilitador é outra pessoa. Entendi. Né? E aí o GSI teve esse problema, né, que a gente já sabe, na altura da catedral, intervenção federal, que não faz sentido, como eu disse. Aí aparece o Capelli, o Ricardo Capelli, ali, né, dando ordem, gritando, vamos reprisar o Capitólio. E o Naime, ele é muito sistemático, ele é muito técnico, ele sempre foi apartidário. Tanto é que o telefone dele, você não vê uma mensagem política. O Naime, ele sempre falou em todas as reuniões, inclusive para a posse presidencial, ele marcou reuniões em batalhões que iam atuar nas unidades, falando, olha, nós somos polícia de Estado, não somos polícias de governo, nós protegemos a República, independente se está A, B, C, a gente não tem nada a ver com isso. A nossa área, a nossa expertise é segurança pública. Né? Então, ele tinha esse cuidado, ele sempre foi muito, inclusive, assim, enfático essa questão da política dentro da polícia militar. Né? Ele sempre foi profissional, colocou a profissão na frente da questão ideológica, né? E ele fala que a política dentro da instituição técnica, ela atrapalha. Ele nunca concordou com as entradas políticas que houve na Polícia Militar do Distrito Federal ao longo desses últimos anos. Tá? Então, ele era um combatente, inclusive, um dos desgastes dele, né, à frente da Polícia Militar nos últimos anos era isso, porque toda reunião de alto comando, ele se posicionava de forma muito técnica e falava que o que estava acontecendo, alguns erros que estavam acontecendo na PM, era por influência política e que aquilo ali chegaria um dia que ia prejudicar muito. Uma outra situação também que a gente vai agora trazer pro estado atual, digamos assim, dessa questão do 8 de janeiro, é a dosimetria, né? A dosimetria, ela foi votada na Câmara, enfim, passou e a gente teve um veto, né, em relação a isso. Você acompanhou, né, provavelmente, essa questão, e como é que vai ficar daqui para frente com essa questão da dosimetria? Como que o Naime vai se beneficiar ou não? Fala pra gente um pouquinho. Você estava lá no Congresso no dia, né? Eu vou... Se você me permite, Sasha, só para finalizar essa questão da intervenção, porque teve um caso que apareceu na grande mídia, que eu falei, e aí fica parecendo que eu não quis falar para você. Mas foi a partir do momento que o Capelli aproximou do Naime. E aí o Capelli começa a falar pro Naime que as tropas estavam andando devagar. Isso na altura já da catedral. Entendi. Aí ele chegou querendo dar ordem, né, falando que era interventor, e o Naime falou assim, secretário, nós estamos agindo desde o início de forma muito técnica. Nós temos expertise. Fique tranquilo que o que tem que ser feito já está sendo feito. Sim. Aí ele, não contente, passou uns 10, 15 minutos, ele volta no Naime e fala assim, você tá de sacanagem? Você não tá querendo obedecer às minhas ordens? Eu quero que você avance com rapidez. O Naime vira para ele e fala, olha, tropas especializadas é diferente de tropa convencional. Existem equipamentos diferenciados, inclusive o escudo, que é muito pesado, para você avançar. Então, não tem como eu avançar com a mesma velocidade de uma tropa convencional. Eu preciso que você entenda e confie na Polícia Militar, que tem expertise nessa área. E aí, ele já começa a soltar piadinha, que se tivesse expertise, não tinha acontecido. E o Naime, como ele não estava sabendo de nada, ele não quis falar nada. Porque, até então, o que aconteceu para ele era o que aconteceu aqui. Eu preciso resolver para depois entender o que aconteceu. E aí, ele vira e o Naime fala assim, olha, inclusive, Capelli, nós estamos com a baixa quantidade de munições, né, de armamento não letal. Se eu continuar avançando da forma que você quer, atropelando, vai chegar um momento que vai estar com o meu policial, vai estar sem armamento de borracha, né, bala de borracha, e vai precisar que eu use uma munição, uma bala de verdade. E aí vai morrer pessoas. Ele falou, você está autorizado a usar munição letal contra os manifestantes. Você pode usar bala de verdade contra os manifestantes. E aí, meu marido, realmente, eu conheço o perfil. Eu sei que ele não foi muito simpático nesse momento, entendeu? E ele pegou e falou, cara, você está ficando maluco, o que você está falando? Quem é você para falar isso? Você é um jornalista. Qual a sua expertise nessa área? E aí, meu marido
né, tem uma primeira discussão com o Capelli ali, fica indignado, né, com essa situação, com esse nível de inconsequência, irresponsabilidade, e vira para ele e fala: ordem legal não se cumpre. Não tenho que cumprir ordem sua. E ali ponto. já começa, ponto. E aí teve outros desarranjos, porque realmente ele queria que saísse prendendo pessoas que estivessem de amarelo. A pessoa que estivesse andando no meio da rua, tivesse de amarelo, ele queria que prendesse. Meu marido falou que não. Ia prender pessoas que estivessem em flagrante. Ele queria que invadisse o QG na madrugada. Meu marido falou que não invadia a área, não era militar, não era da PM, era militar. E que não ia entrar em área militar. E que já era um acordo que estava sendo feito já entre eles mas ele há mais queria tempo, né? a guerra. Ficou muito claro, né, em tudo que tem acontecido, Sasha, que existia a necessidade do caos. Necessitava que houvesse derramamento de sangue. Precisaria que houvesse mortes. Para que tudo isso que está sendo usado agora fosse justificado. Porque o plano do que está sendo feito agora já tinha, na minha visão, na minha opinião pessoal, já tinha sido construído. Para essa forma de paralisar, de medo, de caos na sociedade. Então, se nós não entendermos que isso foi realmente uma narrativa montada para que nós alcançássemos, né, esse silêncio que ficou por 4 anos, praticamente, eles não governariam. Porque o povo estava atento, estava acordado. Ia ter manifestação todos os dias na esplanada. E eles, sabendo disso, tinham um plano para conter. E funcionou. Até um certo momento ali, funcionou. E aí, agora eu vou responder sobre a questão da dosimetria, né? A minha luta começou exatamente no dia 7 de fevereiro de 2023, no momento que chega uma busca e apreensão em nossa casa. Falando ali em janeiro, nos primeiros dias, né, depois do dia 8, dia 9, dia 10, o Naime ficou arrasado. Ele ficou, assim, transtornado com o que aconteceu, até porque no dia 10... houve a questão da prisão do comandante-geral. Isso para ele era uma desonra. Isso para ele era uma falta de consideração com a instituição, né, bicentenária igual a PMDF. E aí, quando um coronel liga para ele e fala para ele que o comandante tinha sido preso, ele fica, assim, realmente muito abalado emocionalmente e fala: o nosso alto comando, os coronéis da PMDF, se tiverem vergonha na cara, ninguém assume a cadeira. Eu lembro disso. Então, ele falava para todos que ligavam. Só que quem pensava dessa forma era ele. Né? E ele falou: eu não assumiria jamais, por nada nesse mundo, a cadeira do meu comandante que está preso, protegendo a sociedade. Né? E aí, lá na CPI, a gente vê uma mensagem que foi uma negociação, que trocaram a cabeça do comandante pela cabeça dele, né? Inclusive mensagem ali do Saulo Dabin com o delegado Andrei, enfim, né? Que teve os desdobramentos. Mas em relação a essa guerra da dosimetria, dessa guerra pela liberdade, pela justiça, né? Por tudo que está acontecendo de injustiça em nosso país a partir desse dia, eu tenho acompanhado muito de perto, mas sempre muito nos bastidores. Né? Eu tenho falado com os deputados, tentando sensibilizar, mostrar ao Senado, porque saíram várias narrativas. No primeiro momento, foram pouquíssimos que não preenchem os dedos de uma mão, que se posicionaram para nos apoiar. Por quê? Porque acreditaram que tinha um golpe, acreditaram que tinha uma invasão, só que aí você começa a mostrar para eles que não há justificativa alguma do que eles estão falando. Por exemplo, por que o Planalto estava de portas abertas, destrancadas? Por que a Força Nacional estava dentro do MJ e ela não foi... ajudar, né? Ela não foi ajudar, ela não foi acionada. Por que o Exército, que estava dentro do Palácio, não foi acionado? Por que o Plano Escudo não foi acionado nos últimos 3 dias, que antecederam? Isso. Porque o Plano Escudo não é na hora. Sim. 3 dias, você tem todas as informações. E ficou muito claro que eles tinham todas as informações necessárias. A ABIN passou todas as informes para eles. Inclusive, relatórios de segurança, né, privados. Eles tinham essa informação. Então, realmente não quiseram ou preferiram facilitar. É o que eu acredito hoje. E depois disso, a gente começou a trabalhar com a questão da anistia. Aí veio essa resistência: não, anistia não, o que tem é dosimetria. Para quem está nessa situação, Sasha, qualquer coisa
é bom. É um pouquinho de oxigênio a mais, a gente aceita. E a gente aceitou a questão da dosimetria com a promessa de que no ano passado, ainda final do ano, eles estariam em casa. Né? Meu marido estava em casa nessa época de tornozeleira, com prisão domiciliar, mas eu lutei junto com eles porque eu falei, nós precisamos tirar quem está lá dentro. Porque quando você está nesse cenário, Sasha, eu conheci diversas histórias e muitos relatos. E cada um você percebe o absurdo, a nulidade processual, você reconhece os atropelos da lei, você percebe que não há individualização de conduta, não há garantia constitucional, princípios básicos. Então, você vê que não foi o caso do Naime, mas você vê que existe uma estratégia para prejudicar, condenar um grande número, o máximo número de pessoas. Entendi. Né? Então, a gente foi construindo essa questão da dosimetria, foi muito difícil. Sabe? Muito difícil a gente conseguir texto, muito difícil a gente conseguir um ajuste. Foram entregando migalhas para nós e nós estávamos dispostos a receber cada migalha. Né? Veio a questão da sanção presidencial, né? O veto, quer dizer, o veto presidencial. Eu achei um absurdo, porque existe um acordo e quem trabalha no Congresso sabe que acordo é para ser cumprido. Ninguém é obrigado a fazer acordo, mas se fizer, tinha que cumprir. Exato. Então, a decepção, inclusive, do Congresso com a presidência foi em relação a isso. Porque ele não ia vetar, aí vetou. Então, nós tivemos que esperar o Congresso, a boa vontade do Congresso, para pautar a derrubada do veto, porque também a gente sabe que várias vezes já houve no Congresso a questão de uma sessão extraordinária, de ser chamada. Então, gente, são vidas. Uma coisa que eu falo muito, família, Sasha, né? Não é partido A ou partido B, questão de vidas, é humanidade, é uma pauta humanitária. Gente, chega de levar o Brasil ao extremo do jeito que está acontecendo. Não justifica nós estarmos nesse ponto ainda hoje. São 4 anos. O que Lula fez? Só esticou a corda. E não é hora da gente entrar nessa também. Sabe? A direita não tem que entrar nessa de esticar a corda. Nós temos que ser estrategistas, entender o momento e falar, vamos retirar quem está preso. Vamos minimizar a dor de quem está ferido, sangrando ainda. Porque o 8 de janeiro não acabou. O 8 de janeiro está acontecendo ainda hoje. Está acontecendo todos os dias na casa de famílias, na casa de pessoas que, inclusive, não foram vítimas, mas que sensibilizam com a nossa dor. Sim. Né? E aí veio essa questão da derrubada do veto. A nossa né? Enchemos de expectativa, de esperança. E veio essa questão de parar no STF, falando que precisava, que tinha uma ação de inconstitucionalidade. Só que, pouca gente sabe também, nós temos uma ADPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, que é a 1285 dos militares, que nós estamos com ela desde setembro do ano passado, parada, que mostra toda essa questão da inconstitucionalidade, daquilo que está sendo descumprido, que é muito grave, que inclusive entendimentos da corte, inclusive que está na Constituição, né, sobre os militares, mostramos, foi desconsiderado e foi julgado os militares sem julgar a DPF. E aí, o que eles estão justificando nessa questão da lei da dosimetria? Que não pode, né, aplicar a lei da dosimetria porque existe um questionamento aqui. Então, para não acontecer, ter um problema, nós vamos suspender a aplicação da lei por enquanto e votar aqui. Mas na mesma corte, nós temos uma DPF que está parada e que foi julgado os militares. E que, pior, está tendo consequências reais na vida das famílias, que não apenas foram condenados, como foram expulsos da instituição e cortaram salário, ou melhor, cortaram a aposentadoria, que é um direito adquirido. Exato. Inatingível. E que nós temos visto também que a nossa Constituição, ela se tornou não mais a Carta Magna, não mais a nossa lei maior, mas que ela se apequenou a um regimento do STF. Exato. Todo esse cenário, enfim, passamos esse cenário. Estamos próximos de uma eleição. E você vem como candidata, né? Você pré-candidata. Como pré-candidata a federal, aqui no Distrito Federal. Qual foi o motivo que te levou a vir como pré-candidata, né? O que te trouxe, qual a sua motivação para isso e quais as pautas que você pretende defender lá dentro?
Sasha, exatamente essas questões que eu vejo que a sociedade ela se tornou invisível. As famílias estão invisíveis, as pessoas se tornaram invisíveis ao Estado. Nós somos vítimas hoje de um sistema, né, que foi instaurado e que hoje ele domina as nossas vidas. Domina a minha casa, domina a sua casa, domina a casa de todo mundo. Por exemplo, a questão das famílias atípicas, né? Como mãe atípica, o Matheus ele não parou naqueles diagnósticos, tá? Ele avançou para outros diagnósticos. O Matheus ele avançou para outros diagnósticos, inclusive o autismo, né? Ele tem TEA hoje, é neurodivergente. E eu percebo que o Estado ele não está preparado para a inclusão. Não existe inclusão. Existe uma seleção, existe uma exclusão. Existem pessoas e famílias que estão à mercê de qualquer suporte do Estado. Um BPC hoje, eu acho que R$600, eu acho que é uns R$600 hoje. Os R$600 para uma pessoa que tem um autismo nível 2, nível 3, não resolve basicamente nada se ele não tiver um suporte do Estado para fazer uma terapia, para fazer um acompanhamento. Mal dá para você colocar um alimento básico dentro de casa e levar ele para um lugar. Sabe? Então, começa daí. A questão das pessoas, das mães com hidrocefalia, né, as vítimas da hidrocefalia e da microcefalia. Pessoal, é uma situação que só quem conhece, só quem vive, tem noção do que isso realmente impacta na vida de uma família. A questão, né, que nós temos hoje das doenças raras, que são medicamentos caríssimos, R$1.600, R$1.500, R$1.600. Então, o BPC, mesmo nessa situação, não resolve o problema dessas famílias. É insuficiente. Mariana, então você quer que pague fortuna? Não, gente, a gente precisa entender que hoje existe possibilidade de a gente fazer parcerias público-privadas. A gente só precisa de gestão, a gente só precisa de boa vontade. Às vezes o Estado gasta muito, muito mais com coisas desnecessárias. E nós podemos dizer isso, né? Dos Janja Tour desse ano, que nós vivemos aí no Brasil. O dinheiro que foi investido nas viagens, né? Só no Janja Tour, daí, no COP 30, daria para bancar a vida de familiares, vítimas da invisibilidade, vítimas das doenças raras, por muito tempo. Inclusive medicamentos que são essenciais à vida das famílias, que eu estava te falando das doenças raras, que não prevê no SUS, mas que quando entra na justiça é uma dificuldade enorme, porque você tem que judicializar, aí às vezes ganha para o Estado pagar, e eles não pagam. E tem doenças que se você não der até tal idade, ou tal período, não resolve mais. É sentença de morte. Então, infelizmente, nós precisamos entender que o nosso Estado está um caos em relação a ter esse olhar para as famílias, né? E, por outro lado, vem a questão, né, da segurança jurídica, vem a questão da perseguição política, vem a questão que está nos impondo um sistema que o brasileiro não aceita. Então, nós precisamos de pessoas com voz. Sasha, o que eu tenho sentido falta no nosso Congresso são pessoas corajosas, são pessoas que não têm rabo preso. Porque falar o que eu estou falando aqui, eu preciso estar com a minha vida muito transparente. Porque se eu não estiver com a minha vida transparente, e se meu teto for de vidro, eu vou levar a pedrada, eu estou jogando pedra, eu vou levar a pedrada também. Então, eu vou ser exposta a um determinado momento. Sim. Então, o nosso Congresso está precisando de pessoas comuns, com vidas reais, assim como a minha, né? Uma mãe real, uma mãe que veio de uma família simples, humilde, mas que tem coragem de se posicionar, que não vai se omitir, que vai ter ousadia e vai buscar o melhor para ter voz, né, uma representatividade, para que nós tenhamos voz no parlamento. Então, uma das minhas motivações foi transformar a minha dor em propósito, foi transformar a minha dor da minha casa em missão de vida, para que outras pessoas não precisem passar pelo que nós estamos passando, tanto em relação às famílias atípicas, às doenças raras, aos raros invisíveis, mas também às famílias vítimas de perseguição política, vítimas da injustiça na justiça, né? Vítimas do atropelo que estamos vivendo da Constituição,
um caso que nós podemos citar, a questão da maioridade penal, né, que também está sendo discutido agora. Exato. Então, tudo isso nós precisamos trazer a reflexão, mas também isso causa desconforto naqueles que são bancados pelo PCC. Sim. Naqueles que são bancados pelas facções. Uhum. Muitos não representam a pauta da sociedade, da família, mas representam situações, né, outras, que não apenas um banco master, que não apenas um INSS que foi roubado, Exato. estão lá com outras causas. Então, quando nós começarmos a entender que precisamos de pessoas de verdade lá dentro, de pessoas que sentem realmente, vivem na pele a dor, nós vamos ter um congresso mais humano e mais próximo da sociedade. Eu sempre comento que... eu até escutei, na realidade, ontem, uma moça falando assim para mim, Sasha, mas porque para ser... Como mulher, tudo é mais difícil, né? E, de fato, tudo é difícil e na política não é diferente. Né? Na política, a gente trabalhar na política sendo mulher já é muito difícil, muito complicado. E vir como candidata é muito pior, primeiro porque as pessoas sempre julgam como, é a laranja do partido, ela não tem interesse, ela isso, ela aquilo, ela é mulher de fulano, ela é não sei o quê. Então, eu acho extremamente importante a gente ter mulheres, de fato, no parlamento, que saibam o que estão falando, que saibam o que estão fazendo, né, que vivam, né, tudo que vão lá pregar, né, falar, é um absurdo isso, mas não sabe, na realidade, o que está acontecendo. A dor, né? Exato. Entrando nessa pauta que você falou, vou começar pela polêmica, né? Hoje nós vivemos uma geração de mulheres que tiveram coragem de se posicionar no passado, lutar por um espaço, por direitos e espaço, e hoje nós temos uma representante trans na comissão da mulher. Exato. Isso é inadmissível. Não faz sentido a gente aceitar isso. Não faz sentido nós termos mulheres capacitadas naquele lugar e permitir que nosso espaço seja preenchido, ocupado por uma trans. Se eles têm... Eu não estou falando que eles não têm direito. Eu acho que eles têm que lutar pelo direito deles, está tudo certo, cada um lute por aquilo que acredita, pelo seu espaço, mas que eles lutem pela comissão deles. Não invada o nosso espaço, não invada a nossa comissão, porque ela não sabe jamais falar o que é uma gravidez, o que é um câncer de mama. Nunca vai saber o que é retirar um útero e não ter direito ou possibilidade de ser mãe, gerar vidas. Exato. Né? Então, são várias situações que só vão saber lutar quando você vive. Então, nós mulheres sermos mãe, esposa e dona de casa é um preço alto que a gente paga para quem está lá fora. Uhum. Mas nós precisamos, e eu ainda falo, mulher tem que votar em mulher, sabe, Sasha? Eu acredito nisso, eu acho que é uma pauta que mulher tem que votar em mulher. Por quê? Porque ninguém melhor do que uma mulher que está lá para sentir a dor da outra que está aqui. Exato, exatamente. E continuando nessa questão da mulher, a gente sabe que você vai vir com apoio também da nossa ex-primeira-dama, né? Que ela também luta pelas causas, né, das crianças atípicas, né? E nessa questão da mulher também. Então, como é que assim, dentro do partido, de fato, como é que essa movimentação tá acontecendo das mulheres de fato vir e lutarem pelo seu espaço lá dentro do Congresso ou da Câmara Legislativa, no caso, né? Eu realmente vejo na Michelle uma figura de mulher muito forte, né? Me inspiro, né? Hoje ela é uma referência para mim na política. A ousadia, a coragem, né? A gente vê uma mulher de verdade, que está protegendo sua família com unhas e dentes, o seu marido, né? A sua filha, que também foi exposta, foi extremamente... se tornou vulnerável ao sistema. O marido, por mais que é um homem, é forte, mas ela tenta blindar e proteger. Né? É o que eu estou vivendo hoje também na minha vida. Né? Tendo meu marido exposto, tendo meu marido perseguido, tendo meu marido vítima de uma sociedade que ele está sendo condenado pelo que ele fez em proteger pessoas e vidas. Né? Não foi porque ele deixou de cumprir o dever, mas por ter cumprido o dever, ele está sendo punido. Então, é o que nós vemos também da Michelle passar. Em relação à causa que ela defende, né, das famílias atípicas, doenças raras, dos invisíveis,
é uma pauta que eu vivo também. É algo que eu posso falar com propriedade, não agora, em época de eleição, porque é uma pauta legal, é uma pauta que gera comoção. Não, é porque eu vivo dentro de casa. E eu sei exatamente onde dói, onde o calo aperta, eu sei o que uma mãe precisa. Inclusive, Sasha, é um dado importante, é um número altíssimo, que 80% dos casamentos, quando tem um diagnóstico, né, com um filho com alguma doença, são desfeitos. Por quê? Porque o homem ele não consegue lidar. Eu não estou criticando o homem, mas estou falando que é a forma do homem ver a sociedade. Ele não tem essa força emocional que nós temos. Sim. Então, não que ele deixe de pagar pensão, não que ele deixe de dar um apoio por fora, mas ele não consegue, humanamente falando, emocionalmente falando, suportar aquela dor. Então, muitos, eles preferem separar. Continue sendo ali amigo da esposa ou do filho, mas de longe. Porque o dia a dia é o que mais nos mata. É a maior dor. É você ver seu filho diante de um desafio. É você ver o seu filho sendo rejeitado, sofrendo bullying na escola. E você falar, o que eu vou fazer? Eu vou lá uma vez, vou lá 2 vezes, vou 3 vezes. Mas é a sociedade. A sociedade não está preparada para tratar os diferentes. Elas conhecem os iguais. Se você não é igual, você está fora. Então, é um preço muito alto que se paga, né? Como eu falei, meu filho está com 17 anos hoje. Desde quando ele começou ali, ter que aprender a socializar, saiu ali do prédio, jardim, não sei o quê, 3º ano, ele não tem amigo. E aí você fala, mas por quê? Ele não conversa? Não, ele conversa, ele lê bastante, é uma pessoa que você sentar com ele, um adulto, você vê que ele tem argumento para tudo, super inteligente, mas ele não sabe ter filtro. O autismo dele é nível 1, né? E aí as pessoas vêm falar que o autismo leve. Não, não é autismo leve. O autismo nível 1 é um autismo em que o paciente, ele é o que mais sofre. Dói muito, porque ele vive em crise. Ele vive tentando replicar comportamentos de pessoas para se inserir na sociedade. Ele precisa, o tempo todo, copiar, né, imitar situações para que as pessoas olhem para ele com um olhar de que ele é real. Então, ele sofre muito. O autismo nível 2 e nível 3 não é o paciente que sofre tanto, é a família do autista, da vítima. Porque o nível 2 e o nível 3, ele depende quase que exclusivamente de uma outra pessoa. Então, realmente é difícil. Então, eu tive a honra de ser convidada, né, pela deputada Bia Kicis, à época, de compor o partido. Depois eu recebi o convite também. Eu fiquei muito em dúvida no primeiro momento, que a Bia falou comigo. Eu falei, não, de jeito nenhum. Meu Deus, já estou com problema demais, né? E a gente tenta fugir de algumas situações, mas hoje eu entendo espiritualmente falando que nós temos chamados. E o Senhor permite que a gente passe por alguns desertos para que a gente aprenda. O deserto, para mim, é uma escola. O deserto, para mim, é uma faculdade. Né? A gente nunca é tão capacitado no deserto, nunca é tão capacitado como no deserto. Exato. Porque o deserto ali você não tem opção de não buscar a Deus. Porque as suas forças se esgotam. Você não tem força suficiente para atravessar um deserto, você não tem força suficiente para atravessar um mar, né? Você não tem força suficiente para atravessar um vendaval. Mas se você estiver seguro nas mãos de Deus, você consegue atravessar aquilo com mais tranquilidade. Exato. Né? Então, quando a Michele me chamou, que foi depois de um tempo, depois de uns 4 meses que a Bia tinha me chamado e falado, eu falei, não, eu vou pensar, mas assim, não, a resposta é não, né? Aí a Bia me chamou e falou, Mariana, a gente precisa de mulheres como você, que tem esse olhar. Nós precisamos de mulheres fortes, que Exato. defendam a casa, que defendam a família, que defendam valores que são inegociáveis. Nós precisamos de pessoas, Mariana, que saibam a dor dessas famílias atípicas, dos raros. Eu preciso de uma pessoa que defenda a minha pauta no DF, né? Como federal, né? No caso, hoje nós temos 3 mulheres candidatas a federal, a pré-candidata a deputada federal. Então, a Michele fez esse convite e aí foi quando eu fui, né, pro meu secreto, para a oração e pedi a Deus, Senhor, me dê discernimento. Eu já estou numa guerra muito grande. Sim. Eu não quero olhar a política com um olhar eu sou mais uma política. Né? Ser mais uma. Eu quero, se for para entrar, é para ser
Fazer diferente. Fazer a diferença, alcançar vidas, alcançar famílias e deixar um legado, né? E aí eu falei, mas eu acho que nesse momento eu não estou preparada para isso. E aí quando eu orei, eu falei, Senhor, eu vou me propor um jejum de 7 dias e vou me propor a ouvir a sua voz. Depois que o Senhor confirmar, eu entro. Se o Senhor não me confirmar, é porque não é para mim entrar. Né? E falei com o Naime na época, o Naime estava em casa, nós entramos num jejum. No 6º dia, Sasha, silêncio na rede rádio, né? Eu falei, não vou fazer mais nada, não tem jeito. Não vou candidatar. Falei para ele, não vou, porque eu entendo que o Senhor não quis falar comigo. E tá tudo certo. Ele falou, o jejum termina amanhã, Mariana. Eu falei, tá bom. Aí, no 7º dia, eu estava num momento de oração. Inclusive, eu estava fazendo uma live. E eu fui tomada, literalmente, eu acho que é capítulo 4 de Esther, falando de posicionamento. Que Deus ele vai levantar homens e mulheres para esse tempo. E que ele precisa de pessoas capacitadas e com o coração voltado a ele. Porque o que ele vai fazer nessa geração é necessário de pessoas fortes e que foram treinadas para isso. Então, eu falei, uau. Né? E aí, nesse momento, eu liguei até para um apóstolo, que é um pai espiritual também, e falei com ele. Falei assim, apóstolo, eu acho que eu escutei um negócio, mas eu acho que eu estou ficando doida. Não é possível que é isso mesmo. Eu não queria acreditar, né? Aí, quando eu contei para ele a passagem, falei do que eu senti do Espírito Santo, ele falou, a resposta veio. E é exatamente isso que Deus tem para você, para esse tempo. Eu falei, então, bora, porque eu não tenho medo, né? Eu não tenho medo. Eu sou muito, assim, isso para mim nunca foi problema, sabe? Falar assim, eu tenho medo do que vai acontecer. Não, eu não tenho medo. Tanto é que a minha família, durante um período, ela ficava muito preocupada. Mariana, você está sozinha, você está vulnerável, o Naime está preso, né? Meu marido foi policial militar, Sim. Né? Então, agradou e desagradou muitas pessoas. Sim. Então, você está muito sozinha. Eu peguei e falei, não tem problema. Se eu lutar, né, se eu morrer lutando, eu atingi meu objetivo. Porque tantos homens e mulheres na Bíblia foram mortos defendendo o nome do Senhor, estão lá e fazem parte da história. Então, talvez o meu legado é para abrir caminho, que seja para morrer. Aí minha mãe, minha filha, seu marido já está preso, seus filhos, não sei o quê, né? Eu falei, não, eu entendo que isso é um chamado. Então, eu estou pronta e não tenho medo, não vou recuar. E por isso que eu pedi muita confirmação de Deus. Porque quando você está debaixo de uma palavra, nada te para. Sim, exato. Mariana, a gente já está assim, caminhando agora para o final, já tem mais de 1 hora que a gente está conversando. Eu queria que você deixasse uma palavrinha para o pessoal que tá acompanhando o nosso podcast, né? Então, deixa sua mensagem para o pessoal. Eu quero dizer para vocês que é um tempo de consciência, é um tempo de despertar, é um tempo que nós precisamos, como cristãos, como pessoas de verdade, reais, a buscar, a entender e sermos multiplicadores daquilo que nós acreditamos. Não adianta nós ficarmos em casa, não adianta ficarmos criticando via rede social e não avançarmos na consciência. Porque se nós ficarmos só confrontando aqueles que estão nas redes sociais, são pessoas que nós não vamos convencer através de mensagem, de confronto, mas nós precisamos falar com o nosso vizinho, com a pessoa da nossa igreja, do nosso ambiente de trabalho, pessoas que são afetadas todos os dias, diariamente, e que muitos não têm consciência e não entendem da importância da política. Esta eleição é a eleição mais importante que o Brasil já viveu nos últimos tempos, desde a democratização do Brasil, desde a República, né? Então, assim, eu vejo este ano como um ano decisivo e espiritualmente falando, nós precisamos entender que há uma guerra acontecendo no mundo espiritual. Existe o bem e o mal. Existe o certo e o errado. Existe a família e aqueles que são contra a família. Sobre aqueles que acreditam nos valores e aqueles que não acreditam e que tentam destruir os valores. Então, eu convido você que está participando, que está ouvindo, a fazer parte desse movimento, fazer parte dessa missão. É necessário, neste tempo, que nós possamos colocar, né, o pé no arado, que nós possamos ir adiante, nós precisamos, com coragem, levar essa consciência, essa maturidade política às pessoas. Não é questão de partido A e partido B. É necessário entendermos quem é de verdade. Precisamos mudar o Congresso. Tanto o Senado como a Câmara. Precisamos. O que está acontecendo hoje, 80% é responsabilidade deles.
Porque o único peso e contrapeso que nós deveríamos ter são eles. E se eles não estão fazendo tudo que tem acontecido no judiciário, tudo que tem acontecido no executivo, se está acontecendo, é porque eles fazem parte disso. É porque eles não paralisaram. É porque eles não se posicionaram. Então, nós precisamos de pessoas com coragem, pessoas que não têm rabo preso e pessoas bem posicionadas na palavra, que estão verdadeiramente com o coração buscando a acertar, mas ouvindo a orientação de Deus. É isso que eu acredito. Eu agradeço muito, Mariana, por você ter vindo, conversado com a gente, aberto, né, toda essa questão da sua família, de fato, assim. Então, te agradeço demais por ter vindo. E muito obrigada a todo mundo que assistiu. Até o próximo episódio. Beijo!